Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Agora que vamos continuar os estudos sobre a série Verdades Bíblicas. Estamos estudando sobre a cristologia, sobre a pessoa de Jesus. No último estudo falamos sobre a verdadeira e a real, a total humanidade de Jesus. Hoje vamos falar sobre a divindade de Jesus. Evidências que as Escrituras nos dão para nós crermos que Jesus é totalmente Deus. Então aqui completamos a respeito das naturezas de Jesus. Jesus é uma pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. 100% homem, 100% Deus. Vamos então olhar alguns versículos, alguns textos bíblicos que dão essas evidências para nós ficarmos tranquilos a respeito de que Jesus é totalmente Deus, plenamente Deus. A Bíblia declara para nós que os nomes divinos, os nomes que foram dados para Deus, como Deus foi chamado, também são atribuídos a Jesus no Novo Testamento. Por exemplo, Lucas, no capítulo 9 de Atos, relata o seguinte acontecimento. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Então, quando Paulo se converteu no caminho de Damasco, ele ficou doente, ele ficou sem comer, ele não conseguia enxergar, e Deus comissionou um irmão daquela cidade, daquela igreja, para ir até Paulo e comunicar para Paulo, então, a missão, a razão por que Jesus tinha encontrado com Paulo. E Ananias, então, fala essa mensagem que Jesus mandou ele falar para Paulo. E Ananias fala o seguinte: Saulo, irmão, o Senhor Jesus. Esse é um título, é um nome dado e usado no Antigo Testamento para Deus. É o termo Kyrios, que desse termo também foi atribuído aos imperadores como sendo eles deuses, o César, o Kyrios. Então Jesus passa a ser chamado pelos cristãos, e eles reconheciam isso, que Jesus então era Deus, atribuindo a ele esse título de Senhor. Mais uma vez, lá em Romanos capítulo 9, Paulo fala o seguinte: Paulo está falando a respeito dos judeus, então mostrando quantos privilégios eles tinham, eles tiveram. Então Paulo fala o seguinte: deles, dos judeus, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Então Paulo fala que os judeus, negando a Cristo, estão desperdiçando algo tão importante que aconteceu na história deles, por tanto privilégios que eles tiveram. Então Paulo fala que deles, nenhuma outra nação teve o privilégio que os judeus tiveram. Então eles tiveram os patriarcas, a lei, a forma de adorar a Deus, a promessa do Messias, e Paulo fala que deles descende o Cristo segundo a carne. Então, como descendente de Davi, como descendente de Adão, de Abraão, Jesus nasceu segundo a carne. E ao mesmo tempo que Paulo está defendendo a humanidade de Jesus, ele está atribuindo a Jesus divindade. Paulo fala: Cristo, segundo a carne, é descendente deles, o qual, isto é, Cristo, é sobre todos, não somente sobre os judeus, mas sobre toda a humanidade. E ele é um Deus bendito para sempre. Isto é, um Deus elogiado e adorado para todo sempre. Então Jesus simplesmente não começou a existir no momento da encarnação e agora passou a viver. Não, Jesus é Deus e é para todo sempre, tanto antes da criação como posteriormente em toda a história da humanidade e da eternidade. Então Paulo aqui confirma, dá essa evidência de que Jesus é plenamente divino e ao mesmo tempo plenamente humano. Em Hebreus capítulo 1, nós vamos ver nomes divinos ainda atribuídos a Jesus. Olha só o que o autor de Hebreus capítulo 1, versículo 8 escreve: Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre.
cetro de justiça é o cetro do teu reino. Então o livro de Hebreus conhecia muito bem o Antigo Testamento, ele cita uma referência a um nome divino de Deus e coloca aqui como para Jesus. Então ele fala, mas a respeito do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, isto é, atribuindo então a Jesus, ele é o rei, ele é descendente de Davi, ele tem direito ao trono e ele é chamado de Deus. Mais alguns nomes atribuídos, divinos atribuídos a Jesus também. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, vai ter um versículo 17 que vai completar essa ideia aqui. Então Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte, é a palavra que Deus disse no Antigo Testamento, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Isso é uma coisa que os judeus acreditavam em toda a Bíblia, fala que Deus é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Alfa aqui é a primeira palavra do grego e o ômega é a última palavra, a última letra. Então o princípio e o fim, o início, Deus é tudo e é em todos. Ele é a origem de todas as coisas, ele é o princípio e tudo converge para ele. E ele reinará para todo sempre, para toda a humanidade que será salva e aqueles também que serão condenados eternamente. Então essa afirmação de que Deus é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, fala aqui a respeito de Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Quem que fala isso? É o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Então são títulos, nomes divinos atribuídos a Jesus, a Deus, e agora são atribuídos a Jesus. Então veja o versículo 17. João vai ter visões, Jesus vai ditar 7 cartas para João, e João vai escrever a essas igrejas essas 7 cartas. E João no capítulo 1, versículo 17, está escrevendo uma carta para Tiatira. Jesus tem muitas reclamações para essa cidade. E olha só o que Jesus fala para essa cidade. Ao vê-lo, então João está falando, ao ver Jesus, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Então Jesus Cristo usa a mesma expressão que o Senhor Deus usava, que ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Então aqui João relata que Jesus usou essa mesma expressão quando encontrou com ele. Então ele se assustou, ele ficou aterrorizado por causa da glória de Jesus glorificado. E o próprio Jesus então está falando, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Então, nomes divinos, atribuições divinas do Antigo Testamento que são usadas para Jesus no Novo Testamento. Jesus é adorado e invocado como Deus. Se tem um povo que tinha muito cuidado com a adoração e era muito restrito nessa área, era o povo judeu. Adoração não é simplesmente prestar uma homenagem e se dobrar, mas toda e qualquer manifestação que qualquer homem podia fazer que denotasse uma honra, uma homenagem, uma devoção a qualquer criatura que não fosse a pessoa de Deus, seria uma idolatria. Então o judeu tinha muito cuidado com isso. E eles achavam ainda que se alguém muitas vezes uma pessoa incrédula, uma pessoa motivada por muita emoção, por receber algum livramento, alguma bênção, podia se render aos pés de alguém e praticar uma ação visível como se estivesse adorando essa pessoa, mas simplesmente ela está voltada com muita emoção. Os judeus tinham muito cuidado, mas eles podiam, alguém simples, alguém pobre, alguém que estava numa situação muito perturbadora, poderia praticar esse tipo de ação. Mas se a pessoa que ajudou, que socorreu, recebesse essa reverência, recebesse essa adoração, o pecado mais grave seria dela. Nós temos exemplos de Paulo, nós temos exemplo de um anjo no livro de Apocalipse, que a pessoa teve as pessoas inocentes ou envolvidas naquele momento por um momento tão glorioso, presta ou faz uma ação que dá a ideia de que estará adorando.
E tanto o anjo como Paulo e Barnabé rejeitam isso. Eles evitam com que as pessoas prestassem esse tipo de homenagem que só Deus deveria receber. Então eles tomaram cuidado consigo mesmo. Ajudaram as pessoas a não praticar um erro, mas tomaram cuidado consigo mesmo para não ter a prerrogativa que somente Deus tem de ser adorado. E o que acontece com Jesus é que ele é adorado, as pessoas dão devoção para ele é honrado e ele aceita isso. Então, se ele não fosse Deus, ele estaria cometendo um grande pecado. Mas ele aceita e agradece e fica satisfeito e honra essa pessoa. Então Jesus é adorado e invocado. A palavra invocar aqui é quando a pessoa é chamada para socorrer. Quando a pessoa é exaltada, o nome dessa pessoa é gritado, como se fosse um grito de pedir ajuda. E não só envolve a ideia de pedir ajuda, mas também é o reconhecimento de que esse nome deve ser falado. Então, invocar a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 33, relata o seguinte: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Então, diante de uma situação que somente Deus podia ter feito aquilo, os discípulos ali que estavam no barco olharam e adoraram a Jesus, se admiraram e prestaram adoração a Jesus, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Então, Jesus não rejeitou aquilo, diante daquele momento assim que levou as pessoas a dizerem, a adorar Jesus, Jesus não rejeitou, aceitou. E isso foi registrado como evidência de que Jesus é adorado e não é rejeitado. E ainda Deus 3 vezes no Novo Testamento abre os céus e diz, eis aí o meu Filho amado em quem tenho muito prazer. Se Jesus não fosse Deus e aceitasse a devoção, Deus nunca falaria que teria prazer em Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 6, fala também a respeito disso. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, esse texto aqui dá uma evidência que não somente os homens adoraram a Jesus Cristo, mas quando Deus introduziu o primogênito no mundo, ele falou que os anjos deverão adorar, todas as criaturas deverão prestar adoração a Jesus. Então é quase que um decreto de Deus, ou é um decreto de Deus. Então Jesus também é invocado, adorado e invocado como Deus lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Paulo escreve o seguinte, a igreja de Deus que está em Corinto. Então é o início da carta, Paulo está dando uma saudação para essa igreja e ele escreve, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então Paulo atribui a Jesus Cristo a ideia de que ele merece, e os cristãos em todo lugar invocavam e adoravam a Jesus Cristo. Ou Jesus Cristo era um farsante, ou as homenagens, os reconhecimentos que Jesus fez, que Deus fez a respeito de Jesus não eram verdadeiros, ou todos os cristãos em todo lugar estavam errados, porque adoravam e invocavam, clamavam por Jesus, exaltando ele e tendo ele como Senhor de suas vidas. É o que Paulo fala aqui, invoca o nome de nosso Senhor, do Kyrios, aquele que é soberano sobre todas as coisas. Essa ideia aqui, aquele que tem controle sobre tudo. Então, novamente, Paulo dá a ideia de que Jesus Cristo é adorado e é invocado como Deus. Alguns textos no Novo Testamento também vão dar para nós a ideia de que as obras de Deus foram atribuídas a Jesus. Isto é, ele teve participação, ou ele é o autor, ou ele é o gerador dessas obras. Então, João capítulo 1, versículo 13, o apóstolo João, no seu evangelho, diz o seguinte, todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem criou o mundo e todas as coisas que existem é Deus. Então, João está falando que Jesus Cristo é Deus.
porque Jesus Cristo não criou algumas coisas, isto é, todas as coisas foram feitas por meio dele. E João aqui dá uma ideia de que, se você não entendeu, ele vai dizer em outras palavras, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isto é, não existe nada que existe que não foi feito por Jesus. Ele é o autor de todas as coisas. João repete a segunda frase, mudando as palavras, para a gente ter a ideia de que Jesus é autor completo. Todas as coisas, toda a criação é de autoria de Jesus. Nada do que foi feito sem ele. Deus é o autor da criação. Ele é o Criador. É um título, então, que Jesus Cristo vai receber. Mais algumas obras divinas atribuídas a Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 16, fala o seguinte: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Quer afirmação maior de que Jesus é o Criador, é o Deus Criador, por causa das obras divinas que são atribuídas a ele? É isso que Paulo está falando aqui. E Paulo fala novamente aquilo que João falou: tudo foi criado por meio dele e as coisas foram criadas para ele. O fim de toda a criação é para o próprio Jesus. E Paulo acrescenta no versículo 17, ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Então, Jesus não modificou algo que estava criado. Não, antes de as coisas não existiam e ele já existia. E ele fez com que as coisas viessem a existir. Ele é o autor, as coisas vieram por meio dele e são para ele. E não somente ele criou, mas as coisas, todo o controle, toda essa ordem que existe no universo, subsiste, isto é, existem por causa dele. Se Deus não estivesse no universo, seria um caos. O universo tem essa harmonia perfeita por causa do próprio Jesus. A existência dele cria harmonia na criação. A criação está condenada, recebeu efeitos do pecado que entrou no mundo, mas ainda há uma ordem, e mesmo essa ordem sendo afetada pelo pecado, ela será restaurada, haverá uma recriação. A natureza voltará a ser aquilo que, ou melhor do que aquilo que era. E a natureza, por causa do pecado do homem, ela entrou num estado de miséria, de condenação, tendo esses problemas que a gente observa, e a natureza sabe que a restauração dela, mesmo ela sendo inanimada, a restauração dela a ser aquilo que, ou melhor daquilo que ela era, depende da volta de Jesus Cristo e da restauração dos salvos, da glorificação, daquele momento que a natureza pecaminosa será tirada dos salvos. E quando isso acontecer, a natureza será juntamente restaurada. Então a natureza espera esse momento da volta de Jesus Cristo ansiosamente, e Paulo fala como gemidos, gemendo, toda a criação geme, aguardando o dia da redenção, o dia da consumação. Alguns textos falam também que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Nós devemos perdoar pecados, mas somente Deus pode perdoar pecados e fazer com que esses pecados não afetem a vida eterna da pessoa, ou que criem um destino eterno livre da condenação. Nós perdoamos no sentido assim de que a pessoa não se sente mais culpada e que a gente não se sinta mais um mal-estar, né? Então que o relacionamento possa ser restaurado. Então nós perdoamos a ofensa, os prejuízos que a ofensa causaram em nós, mas todo pecado afeta a pessoa de Deus. E todo pecado gera a ira de Deus, a condenação, a culpa no ser humano. Então toda pessoa que peca, ela está debaixo da ira e ela será condenada ao inferno. Então todos nós recebemos essa condenação em Adão.
Então, quando Adão pecou, ele transmitiu essa genética espiritual para todos os seres humanos. E todos nós transferimos para os nossos filhos a condenação, a culpa, a natureza pecaminosa. E por termos essa condenação, por todos nós sermos culpados, não tanto pelo que fizemos de errado durante a nossa vida, mas por termos a natureza pecaminosa. Então nós somos culpados e estamos debaixo da ira de Deus e estamos condenados. E Deus não pode nos perdoar simplesmente jogando por debaixo do tapete a nossa condenação, resolvendo o nosso problema fechando os olhos ou não olhando para nós, deixando a gente passar ileso. Não, Deus é justo. Então Deus tem que resolver o problema da nossa condenação. Ele tem que punir. Então aí que a gente vê nas Escrituras que Deus lançou a ira que era contra nós, lançou sobre Jesus. Jesus nos substituiu no julgamento de Deus contra a humanidade. E por ele ser homem, por ele ser Deus, ele é o suficiente, ele é o perfeito remidor, o perfeito redentor. Então, por causa disso, por causa daquilo que Jesus faz ou fez lá na cruz, ele tem essa autoridade, então, para perdoar os nossos pecados. E as pessoas se assustaram quando aqueles homens trouxeram o paralítico ali, derrubaram o telhado da casa e trouxeram bem perto para Jesus. E Jesus diz para ele: homem, filho, os teus pecados são perdoados. Homem, não, somente Deus pode perdoar. É verdade. Mas eles não entendiam até aquele momento que Jesus era Deus. E isso era uma blasfêmia para eles. Jesus Cristo estava chamando para si a prerrogativa de ser Deus. Mas ele não estava chamando. Ele era em essência, em realidade. João 10, versículo 28 fala o seguinte: Jesus Cristo pode dar a vida eterna. Ninguém pode dar a vida eterna. Somente pode dar a vida eterna aquele que tem a eternidade nas suas mãos, que tem a vida eterna, aquele que é a vida eterna. Eu não posso dar a vida eterna para ninguém. Eu posso proclamar e anunciar e mostrar para a pessoa como ela pode obter a vida eterna, como ela pode receber a vida eterna, que é chegar até Jesus, crer em Jesus, receber o perdão e receber a vida eterna de Jesus. Essa é a mensagem que nós devemos falar para as pessoas. Então, João capítulo 10, versículo 28 fala o seguinte, as palavras de Jesus: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Somente Jesus. Somente Jesus pode dar a vida eterna. E isso é uma atribuição que somente Deus pode dar. E Jesus Cristo pode dar porque Ele é Deus. João capítulo 17, versículo 1, João relata o seguinte, que Jesus pode dar a vida eterna. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, lá no cenáculo, Jesus Cristo está dando orientações, preparando os discípulos para aquilo que eles vão ver e presenciar e o que vai acontecer com Jesus e com eles também, que é a prisão, os julgamentos, o açoite, a morte e a crucificação e a ressurreição. Então Jesus, em 5 capítulos ali do Evangelho de João, ele prepara os discípulos, ele dá conselhos, ele dá esperança, ele alerta eles. E Jesus, então, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Então esse caminho que Jesus fala para os discípulos, esse caminho que ele vai enfrentar, ninguém poderia passar por ele, que é essa prisão, açoite, julgamento e a crucificação. É o caminho que vai dar autoridade para Jesus conceder a vida eterna, porque Jesus vai assumir o nosso pecado, vai assumir a nossa condenação e a vida eterna estará nas mãos dele. Ele terá autoridade para dar para quem ele quiser, para quem ele chamar, para quem ele regenerar. Então terão a vida eterna. Aqueles que não creem continuarão e receberão
a vida eterna, porque a condenação, a ira de Deus não será tirada dessas pessoas. Então Jesus pode dar a vida eterna. Essa é a autoridade que somente Ele tem. Ninguém mais. Buda, nenhum santo, nenhuma outra religião pode dar a vida eterna, a não ser a pessoa de Jesus, através da fé, e Ele dá de graça. A fé nos méritos de Jesus. Então aquela pessoa que crê em Jesus receberá de graça a vida eterna. Mas somente Jesus pode dar. Por quê? Jesus conhece a legitimidade da fé. Jesus conhece o interior. Então Ele dá para quem realmente foi regenerado, creu em Jesus Cristo. Existem afirmações no Antigo Testamento que são a respeito de Deus Pai e que são atribuídas a Jesus. Então o Antigo Testamento fala alguma coisa sobre Deus Pai e isso no Novo Testamento é atribuído a Jesus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 10 fala o seguinte: diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste o fundamento da terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Esse texto está de uma forma bem semelhante no Salmo 102, versículo 24. E essas palavras sempre se referiram à pessoa do Deus Pai. E no Novo Testamento, essas palavras, no livro de Hebreus, são atribuídas a Jesus, o Deus Filho. Então aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 10, mostra para nós que afirmações sérias a respeito de quem Deus é, passaram no Novo Testamento a ser designadas para Jesus também. Então mostrando aqui que todas as coisas foram criadas por Deus, todas as coisas são obras das mãos de Deus, Ele permanece para todo sempre, e apesar de todas as coisas se envelhecerem, Jesus é o mesmo, e os anos jamais terão fim. Ele não terá fim, ele sempre é eterno. Essas descrições, como nós falamos, estavam no capítulo 102 do Salmo 102, versículo 24. E essas afirmações eram, sem dúvida alguma, aceitas por todas as pessoas como sendo referente a Deus. E agora são designadas para Jesus. Isso significa que, sendo Deus Pai, Deus, Jesus também, mesmo sendo o Filho de Deus, ele é Deus. É uma afirmação muito séria a respeito de quem Jesus é. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 23, está a carta que Jesus mandou João escrever para a igreja de Tiatira. Eu falei num texto anterior sobre Apocalipse, aquele texto não era sobre a carta de Tiatira. Esse é o texto para a carta de Tiatira. Então, nós encontramos afirmações do Antigo Testamento que agora se referem a Jesus. Então, afirmações que eram referentes a Deus Pai e agora no Novo Testamento são referentes a Jesus. Então, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 23, Jesus vai falar para João afirmações que eram designadas para Deus, para o Deus Pai. Olha só o versículo 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, tinha escrito ideias semelhantes a essa, referindo-se a Deus Pai. E Jesus, o próprio Jesus, assume essas palavras para si mesmo, então provando o quanto ele é divino, que ele é o próprio Deus. Então o próprio Deus do Antigo Testamento é o próprio Deus no Novo Testamento, se referindo ao Pai, ao Espírito Santo e ao próprio Jesus, e aqui no Novo Testamento estão se referindo a próprio Jesus. Então se ele é Deus, ele assume essas palavras para si mesmo. No capítulo 2 de Lucas, versículo 32, ele vai usar um texto de Isaías 60, 19. Então Lucas vai escrever que Jesus é luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Essas afirmações são referentes ao Deus Pai. E aqui no Novo Testamento são palavras referentes também ao Deus Filho, porque ambos são Deus. Em João capítulo 12, versículo 40, fala o seguinte:
Deus, Jesus, cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Então, Isaías no Antigo Testamento viu Deus e escreveu que Deus cegou os olhos. E no Novo Testamento essa atividade, essa ação é atribuída a Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, fala que o nome de Jesus é associado ao nome de Deus Pai. É colocado no mesmo nível, na mesma ação, na mesma situação. Então, em 2 Coríntios capítulo 13, Paulo vai então fazer essa oração final, essa oração pelas pessoas. Ele vai citar as três pessoas da Trindade. Então, o nome de Jesus é associado ao nome do Deus Pai. Então, o texto fala o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Interessante que Paulo até começa com a graça do Senhor Jesus Cristo, e depois fala o amor de Deus. Então o Pai é sempre chamado de Deus, mas Jesus Cristo aqui, como sendo o Deus encarnado, é chamado como Jesus com seu próprio nome. Mais um texto que fala, que mostra Jesus associado ao nome do Deus Pai. Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago está dando uma saudação aos irmãos que estão espalhados, aos crentes que estão espalhados. Tiago escreve o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudação. A carta de Tiago foi uma das primeiras cartas a serem escritas, e ele está escrevendo para os cristãos. E nessa época, os cristãos, a maioria, quase a totalidade, eram de judeus, que estavam espalhados por causa da dispersão. Eles estavam espalhados, não estavam só em Israel. Então Tiago escreve a todos esses irmãos que estão espalhados. Tiago aqui é o irmão de Jesus. E foi uma pessoa muito séria, uma pessoa que escreveu tentando conseguir fazer com que todos aqueles que afirmavam que criam em Jesus, para que vivessem uma vida condizente ao que criam. Então o próprio irmão de Jesus reconhece que Jesus é o Senhor Jesus. Então coloca o Deus Pai em igualdade ao Deus Filho na questão da natureza divina. E um texto aqui que vai mostrar para nós que Jesus é onipresente. Olha só que Mateus 18, versículo 20. Jesus falando a respeito da igreja: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, quando a igreja aplicar a disciplina, nesse momento sério da purificação da igreja, tratar o pecado de forma séria na igreja, Jesus Cristo fala: eu estarei ali com eles. Agora, nós sabemos que se a pessoa é somente homem, ela não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas Jesus Cristo, sendo homem e também tendo a natureza divina, ele poderia estar espiritualmente aonde ele quisesse. Então, mostrando aqui que Jesus Cristo tem um dos atributos que só pertence a Deus, que é a onipresença. Outro texto falando da onipresença de Jesus Cristo, Mateus 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Então, aonde os discípulos estiverem, para onde eles fossem, Jesus Cristo estaria ali com eles, mostrando a onipresença de Jesus Cristo. Essa é uma garantia, essa é uma esperança que nós temos em Jesus. Aqui em João capítulo 1, um dos chamados de um dos discípulos, Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Por que Natanael pergunta? Porque quando Natanael chega para Jesus, Jesus fala para os outros discípulos que já foram chamados: eis aí um israelita no qual não há dolo, isto é, no qual não há falsa intenção, motivação errada. É um cara que reconhecia que ele era, não tentava viver uma vida de hipocrisia e não vivia uma vida de enganação. E quando Natanael chega e Jesus olha para Natanael e fala assim: olha,
antes, eis aí um israelita no qual não há dolo. Natanael se assusta. Mas como o senhor sabe disso? Isso é alguma coisa que está lá no meu coração. E então Natanael pergunta para Jesus: de onde o Senhor me conhece? Porque para dizer que alguém não tem dolo, não tem falsa motivação, tem que conhecer muito bem, tem que conhecer o interior. Então Natanael fica surpreso. Mas peraí, nós nos encontramos agora, de onde o Senhor me conhece? Aí Jesus então responde para Natanael: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Provavelmente, Natanael está debaixo de uma figueira e ele estava orando em silêncio, com o seu coração, com o seu espírito. E Jesus recebeu aquela oração. Então isso assustou Natanael. Então você é Deus. Porque ninguém soube, a não ser eu, o que eu orei, o que eu confessei, o que eu entreguei para Deus. Então se o Senhor sabe, o Senhor recebeu a minha oração. Então o Senhor é Deus. Então, com poucas palavras, Jesus faz uma grande revelação aqui para Natanael. O que nós vimos hoje a respeito da divindade de Jesus, evidência da divindade de Jesus. Nomes atribuídos, nomes que são divinos, foram atribuídos a Jesus. Jesus pode ser invocado e adorado como Deus. Seria um grande erro da parte dele e um grande erro também da parte das pessoas adorarem Jesus se ele não fosse Deus. Obras divinas que a Bíblia relata, que Deus é quem fez, são atribuídas a Jesus. E a permanência, a harmonia dessas obras são atribuídas ao poder dele e por ele. Ele pode perdoar pecados, algo que somente Deus pode criar uma nova vida, dar a vida eterna e mudar o destino eterno da humanidade, da pessoa. Então Jesus pode. Ele pode porque ele é Deus. Ele pode dar a vida eterna. Por que ele pode? Porque ele é Deus. Ninguém pode dar a vida eterna a não ser Jesus. E afirmações no Antigo Testamento a respeito de Deus Pai estão também atribuídas a Jesus. E o nome de Jesus é associado juntamente em algumas afirmações ao nome de Deus Pai. Está junto ali ao Deus Pai e também algumas vezes ao Espírito Santo. E Jesus, em duas afirmações, nós vimos que ele é onipresente. Então, mesmo sendo humano, ele também é onipresente e garante para nós sua presença até os confins da terra junto conosco. Então, para nós resumirmos tudo aquilo que nós falamos nesses dois últimos estudos, nós afirmamos então que a Bíblia afirma para nós que Jesus Cristo é uma pessoa, um ser. É totalmente homem. Então 1 Timóteo 2,5 mostra que Jesus Cristo é totalmente homem. E ao mesmo tempo 1 João capítulo 5, versículo 20 vai mostrar para nós que Jesus é totalmente Deus. E ao mesmo tempo, para concluir, ele é uma só pessoa, com duas naturezas, a humana e a divina. Romanos 9, versículo 25, fala para nós. Então o gráfico ao lado mostra então o diferencial de Jesus de todos os seres. Ele é homem, ele é Deus, ele tem a natureza humana, tem a natureza divina e ele tem personalidade sendo uma só pessoa. Nenhuma das naturezas prejudica ou atrapalha ou diminui uma a outra. Somente Jesus é esse ser que tem essas duas naturezas. Então ele é suficiente para morrer por nós e ter uma ligação com o homem, ter uma ligação com Deus. Então o seu sacrifício foi suficiente, foi ideal para nos dar a salvação, a vida eterna. Nós estamos estudando então sobre Cristologia. Vamos continuar o estudo, vamos ver muito mais coisas a respeito de Jesus, a sua obra, o seu caráter e a sua volta, muito mais coisas a gente vai ver, tão belo que a Bíblia traz para nós. Que Deus esteja te abençoando, que essas verdades possam estar no teu coração. Eu sei que algumas coisas podem confundir, a nossa mente pode tentar explicar ou tentar entender, mas são afirmações bíblicas. A Bíblia não nos leva ao erro. Então, se a Bíblia fez uma afirmação, isso é a verdade. Em algum momento, talvez
isso vai se tornar luz, você vai entender, vai compreender e ninguém pode arrebatar a verdade do seu coração. Mas se a dúvida permanecer, continue seguindo a Jesus. Em algum momento você vai ter uma confiança inabalável de que a palavra de Deus é a verdade e ela quer que a gente conheça a verdade. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça o seu coração e que todos nós sigamos esse caminho em busca das verdades bíblicas. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela riqueza que a Bíblia traz para nós sobre a divindade e a humanidade de Jesus. Se não fosse dessa forma, nosso pecado não poderia ser resolvido de nenhuma forma. Que a verdade possa iluminar nossos corações, trazendo tranquilidade e trazendo a certeza de que o Senhor é o verdadeiro Deus e a revelação que o Senhor nos dá é a verdade absoluta. Muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado por revelar isso a nós. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, até o próximo encontro.